A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Irmãos, uma pergunta para toda a nossa querida Irmandade. É errado pedir a Deus para morrer? Qual é a opinião de vocês? O crente pode pedir para morrer? Ou qualquer uma pessoa pode pedir a morte para Deus? Porque, irmãos, nós vamos ver aqui na Bíblia, a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Está escrito aí, irmãos, em 1 Reis 19, 3 e 4. Irmãos, você já chegou nos limites das suas forças, a ponto de pedir a Deus para morrer? Elias foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Espírito Santo, mas nós vimos acima que, em algum momento da sua jornada, ele orou pedindo a morte. Este é um exemplo de que, por mais que alguém seja uma pessoa de fé, por algum motivo ela pode perder a vontade de viver. Sei que é difícil entender, irmãos, como alguém pode desejar a morte ou até se suicidar. Mas, infelizmente, isso acontece com muita frequência em todo o mundo. A falta de comunhão com Deus ou o fato da pessoa achar que não há mais saída para o seu problema pode fazer com que ela queira acabar com o sofrimento por si mesma. Infelizmente, a maioria de nós conhece ou já ouviu falar de alguém que se matou por não suportar as pressões da vida. Isso é muito triste, irmãos. E precisamos buscar forças sempre em Deus, pois Ele é o único que pode nos dar o verdadeiro sentido da vida. Quando alguém chega a este nível de depressão, a tendência é se isolar dos outros e abrir mão do chamado que Deus tem para ele. Perceba que Elias, antes de ir para o deserto, ele deixou o seu discípulo na cidade de Beceba. Certamente ele não queria se abrir com ele e mostrar suas frustrações e o desgaste que ele havia no seu coração. O profeta Elias escolheu ficar longe de tudo e até mesmo de Deus. Sabemos o que nos dá força é a motivação da vida cristã. É a paz e a alegria vinda do Senhor. Porém, se o diabo conseguir roubar esses prazeres, irmãos, os conflitos da vida se tornarão mais fortes do que nós. Quando escondemos nossos sentimentos para que ninguém saiba de nada, estamos dizendo bem assim: vou carregar essa dor sozinho. É claro que nesses momentos o inimigo nunca irá te lembrar daquela passagem em que Jesus convida a todos para descansarem nele. Olha só como que é aquela passagem, como é linda. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, está em Mateus 11, 28. Agora, talvez você esteja precisando desse descanso hoje, irmão. Por isso, veja o que aconteceu depois que Elias pediu para morrer. Olha só. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao seu redor ali, junto à sua cabeça. Olha só o que tinha. Tinha um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Está lá escrito na Bíblia, em 1 Reis 19, 5, 6. Viu como é importante, irmão, levar uma sacudida de Deus para acordarmos? Este é o primeiro desafio que uma pessoa depressiva deve fazer para sair dessa armadilha. A Bíblia conta que Elias acordou
e comeu, mas logo em seguida caiu no sono depressivo novamente. Porém, o anjo não desistiu dele e o acordou pela segunda vez da mesma forma. Irmãos, eu acredito que Deus se compadece dos seus filhos que estão nessa situação. Desejo que você acorde dessa sonolência que veio através das frustrações ou feridas causadas por pessoas que convivem com você. Talvez você diga o mesmo que Elias: não sou melhor do que os meus pais, mas tome uma atitude de se levantar novamente como ele. Quando o anjo o chamou, ele poderia ter escolhido ficar deitado, mas decidiu se levantar. Eu já vi pessoas recusarem muitas oportunidades de ajuda. É o mesmo que um anjo aparecesse na sua frente, elas mandariam ele embora sem nenhuma consideração. Por isso, valorize as pessoas que Deus envia para te acordar nesse sono terrível. Basta você reconhecer que Deus pode usá-las para te trazer uma palavra abençoada ou fazer uma oração por você. Veja só, irmãos, o que aconteceu em seguida. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Também está lá escrito em 1 Reis 19:7. Perceba que agora o anjo não dá uma sugestão para Elias, mas sim uma ordem. Se você quer continuar nessa caminhada cristã tão cheia de obstáculos, você precisará comer o pão da palavra de Deus, a Bíblia, né, irmãos? E prosseguir. Eu acredito, irmãos, que muitas promessas de Deus ainda se cumprirão na sua vida. E por isso, diga em voz alta aí mesmo onde você está. Deitado, triste, amargurado, desprezado, né, irmãos? Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Meu Deus do céu. Salmo 118:16. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que em seguida Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19:8. Entenda que o segredo da força que está na palavra de Deus. Qual homem poderia andar por 40 dias no deserto sem parar em lugar nenhum? Nenhum, né, irmãos? Somente aqueles que aceitam a ajuda de Deus através de pessoas cristãs, como o seu cooperador, seu ancião, seu pastor e irmão na fé, poderão sobreviver e continuar sua caminhada, renovados com o combustível espiritual. Por isso, irmão, irmã, apreciadores da obra de Deus, se você tem pedido a morte, saiba que você não é a única pessoa e Deus entende a sua dor. Outros personagens da Bíblia, além de Elias, também quiseram morrer, mas Deus os queria vivos. E hoje vemos o quanto ele os abençoou depois destes momentos difíceis. Um exemplo de alguém que sofreu muito foi Jó. Você já leu a parte de Jó na Bíblia? Sofreu muito. Este homem sofreu tanto, teve muitas perdas na vida e por isso pediu para morrer. Mas ele sabia que somente Deus poderia dar e tirar uma vida. Irmãos, veja só, naquela parte onde está escrito: quem dera que se cumprisse o meu desejo e Deus me desse o que eu aguardo, espero. Era a morte que ele queria. Quando penso que a minha cama me consolará e que meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos, me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Está lá em Jó 7, 13 e 16. Mesmo com tanto sofrimento, decepção e angústia, Jó não tentou tirar a própria vida, pois sabia que ela não pertencia a ele, mas a Deus.
Veja o que aconteceu quando sua própria mulher sugeriu a melhor saída para ele se suicidasse. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se rapava. Sentado entre as cinzas, então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe esse Deus e morra, homem. Ele respondeu: Você fala como uma insensata, uma doida, uma tola. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Porque Deus dá o bem e não pode dar o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, irmãos. Jó 2, 7 ao 10. Santo Deus. A mulher de Jó insistia para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, obviamente se suicidando. Mas ele deixou claro que aceitava de Deus tanto o mal que o afligia quanto o bem em tempos de bonança. Devemos lembrar também que Jesus, mesmo vivendo tantos sofrimentos, nunca deixou de crer nos propósitos de Deus. Ele não viveu para si mesmo e nem morreu para si mesmo. É por isso que hoje temos as bênçãos de Deus e a nossa salvação, porque ele não desistiu. Jesus deixou exemplo para nos dar, de dar a sua vida por amor aos outros. Deus tem, irmãos, um propósito na vida e na morte dos seus filhos. Por isso não cabe a nós decidir. A nossa visão é muito limitada para enxergarmos o que ele está fazendo através de nós e dos nossos sofrimentos. Eu tenho certeza que nem Jó ou Elias imaginaria em seus dias o quanto as suas vidas e sofrimentos iriam ajudar milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. Que Deus também renove as suas forças e te dê um novo fôlego de vida, irmãos. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade da Congregação Cristã no Brasil e de todas as igrejas que nos assistem. Olha só, irmãos, não desista do teu Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.